Então é uma ação que se repete. Quando a moça te diz que vai estar passando a ligação, você só imagina que ela vai ficar um tempão passando sua ligação. É uma ação repetitiva. Então o gerúndio não é proibido, mas você tem que saber utilizar ele. Muitas pessoas acabaram ficando com tanto receio do gerúndio, de tanto que falaram que as pessoas utilizavam gerúndio na oralidade e usavam de forma errônea, que acabaram não usando mais o gerúndio, evitando ele ao máximo. Mas ele, em algumas situações, ele é totalmente necessário, porque é uma coisa que realmente acontece e continua acontecendo ao longo do tempo. Veja o exemplo. Mesmo morando sozinho, ele era feliz. Nesse caso, esse morando tem que ser no gerúndio mesmo, porque você fica morando o tempo todo, você mora naquele local. Então, mesmo morando sozinho, esse gerúndio é totalmente plausível de se utilizar num texto. Então, toma cuidado, mas utiliza o gerúndio na situação correta. Outra forma é o particípio. O particípio é uma ação consolidada. O que isso quer dizer? Significa que é uma ação que realmente aconteceu. No exemplo, encontrado o carro, voltamos para casa. O que isso significa? O carro foi de fato encontrado. Foi uma ação consolidada. O carro foi encontrado e a partir disso foi feita uma outra ação. Voltamos para casa. Então, o particípio a gente utiliza nessa situação quando ele está sozinho. Quando ele não está sozinho, ele pode ser um verbo auxiliar. Tinha falado, havia comprado. E nessas situações, ele é um particípio como verbo auxiliar. Nós podemos dividir, então, em dois tempos. Os tempos simples e os tempos compostos. Dá uma olhadinha no exemplo do tempo simples. Ela é mesmo uma mulher de sorte. Nesse caso, a gente está utilizando um tempo simples. É mesmo uma mulher de sorte. O verbo que está ali é simples, ele não está acompanhado de outro verbo. Quando eu digo que é um tempo composto, eu estou utilizando mais do que um verbo. Então, jamais teria retornado aquela ligação. Então, teria retornado aquela ligação. São dois verbos que eu estou utilizando juntos, um auxiliar do outro. Ali eu tenho, então, um tempo composto. Vamos ver, então, a classificação dos verbos. Os verbos têm algumas classificações que são importantes você saber. A primeira classificação são verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que a raiz não se modifica. Em qualquer conjugação, a raiz dele se mantém a mesma. E o que é a raiz? É aquela parte que fica da palavra, do verbo, que você tirando o ar, o era ou o ir, é o que sobra. É a raiz do verbo. Então, se você pegar um exemplo ali, andar. A raiz desse verbo seria and, sem o AR. Se você for conjugar o verbo andar, por ele ser um verbo regular, sempre vai acontecer de começar com essa raiz. Andar, eu andarei, tu andarás, ele andará, nós andaremos. Ele vai ser sempre com esse and na frente. Ao passo que, quando você fizer essa mesma conjugação com o verbo irregular, o mesmo não acontece. O verbo irregular é diferente. Ele faz uma conjugação como o verbo ouvir. Ouvir não fica eu ouvo, né? Fica eu ouço. O que isso significa? Ele já modificou a raiz. Então eu ouço, tu ouves, ele ouve. Aí sim, ouve, ficou tudo igual. Mas o primeiro já mostra que é um verbo irregular. E em outras conjugações faz outros tipos de irregularidades. Pega o verbo pedir. Eu pedo? Não, eu peço. Então ali você percebe que é um verbo irregular. Esses verbos que modificam essa raiz. E o verbo defectivo? Os verbos defectivos são aqueles que em alguma conjugação, em algum pronome pessoal, em alguma pessoa, ele não apresenta a conjugação. Pense no verbo abolir. Tente conjugar aí o verbo abolir na primeira pessoa do indicativo, do presente do indicativo. Você já aprendeu o que é presente indicativo. Tenta conjugar. Eu abolo? Não dá, né? Eu abolo é eu querendo comer bolo, né? Não existe. Então, o verbo abolir é um verbo defectivo, porque ele não tem como fazer conjugação na primeira pessoa do singular, no presente indicativo, por exemplo. E em outras conjugações também. O verbo colorir. Vamos lá. Desafio. Tenta fazer aí a conjugação do verbo colorir. Vamos ver se você consegue. Verbo colorir. Eu coliro, tu colires, eles coliram. Nós colirimos, vós colireis, vós colirei, eles colirão. Eu coloro, tu coloras, ele colora, nós colorimos, vós coloris, eles colorem. Eu coloro, tu colores, ele colora, nós coloramos, vós colorais, tu colores. Eu coloro, tu colores, ele colore.
Nós colorimos, vós colores e eles colorem. Eu coloro, tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles colorem. Coloro, tu colores, ele colore. Nós colorimos, vós coloris e eles colorem. Eu coloro, tu colores, ele colore. Nós colorimos, vós coloreis, nós colorimos. Eles colorem. Lógico que você não consegue, né? O verbo colorir na primeira pessoa também não tem como fazer conjugação. Eu coloro? Isso não existe. É um verbo defectivo, porque não consegue fazer essas conjugações. Outro tipo de verbo que nós temos é o verbo abundante. Ao contrário do defectivo, o abundante não tem só uma conjugação, ele tem mais do que uma. Veja o verbo aceitar, que é um verbo abundante. Nas formas do particípio, ele pode ser aceitado ou aceito. O aceitado é um particípio regular e o aceito é um particípio irregular. O particípio regular você utiliza com os verbos auxiliares ter e haver. Então, ele tinha aceitado ou ele havia aceitado. Os particípios irregulares você utiliza com os verbos ser e estar. Ele foi aceito. Fácil, não? Então, de acordo com essa tabelinha, você pode estudar alguns para você conhecer quais são os particípios que você pode utilizar e em que situações se utiliza cada um deles, tá bom? O que são verbos principais e verbos auxiliares, então? Quando você tem uma oração como a seguinte, nós iremos sozinhos, o verbo é o verbo ir. Nós iremos sozinhos. Eu só tenho um verbo principal, porque eu tenho apenas um verbo. Então, se a oração tem apenas um verbo, ela só tem um verbo principal. No caso de uma oração como a seguinte, aquela mulher tinha comprado tudo novo. Ela tinha comprado, eu tenho dois verbos, verbo ter e o verbo comprar. Ela tinha comprado, um desses verbos é apenas auxiliar. Qual deles é auxiliar? É o verbo ter. O verbo ter que vai fazer auxílio ao verbo comprar, que está no seu particípio, comprado, como nós já vimos nessa aula. Os particípios do verbo. Então, ela já tinha comprado. Eu tenho dois verbos, um deles é apenas auxiliar, é só para auxiliar na conjugação do verbo seguinte que está em seu particípio. Então, ela já tinha comprado tudo novo, certo? Vamos dar uma olhadinha nas vozes verbais? Você pode ter um verbo na voz ativa. O que é isso? O aluno apresentou o trabalho. O que acontece na voz ativa? O aluno, que é o sujeito da oração, é quem exerce a ação. Então, o aluno apresentou o trabalho. Quando eu tenho uma frase como a escola foi invadida por baratas, quem que está exercendo a ação?